Olá, Nono, tudo certinho com vocês? Eu tô aqui como prometido, né? Tô gravando uma aula para finalizar o assunto de reações químicas e que vai servir como uma revisão também para vocês. Então, quando a gente falou de reações químicas nas nossas aulas online, eu diferenciei reações químicas de reações físicas. Falei para vocês o que são reagentes, o que são produtos, tá bom? Comentei sobre os coeficientes dentro de uma reação química. Falei também para vocês sobre a lei da conservação das massas. Comentei sobre a importância de balancear uma equação química. E aí, falei também sobre reações químicas, né? Diferenciando as reações endotérmicas e exotérmicas. Iniciei a classificação das reações químicas quanto às substâncias envolvidas e fiquei de falar com vocês, né, complementar o assunto, falando sobre a classificação das reações químicas quanto à reversibilidade. De qualquer maneira, eu acho importante eu voltar um pouquinho e recapitular, né, a classificação das reações químicas para a gente poder dar continuidade. Então, como eu falei, né, já havia dito, as reações químicas elas podem ser classificadas quanto às suas substâncias envolvidas. Então, elas podem ser classificadas como uma reação de adição ou síntese, certo? Então, vocês precisam olhar lá a equação que representa uma reação química e classificar essas reações químicas. Eu digo que elas são consideradas reações químicas de adição ou síntese quando eu tenho dois ou mais substâncias, tá? Lembrando que essas substâncias podem ser simples, como podem ser compostas. Rafa, o que são substâncias simples mesmo, aquelas substâncias formadas por apenas um tipo de elemento químico, e substâncias compostas, aquelas formadas por mais de um tipo de elemento químico. Então, essas substâncias elas podem reagir entre si, certo? Duas ou mais substâncias para formar uma única substância. Quando isso acontece, eu digo que a reação química é de síntese ou adição. Então, aqui a gente tem o ferro, tá? Reagindo, ou seja, sendo oxidado, reagindo com o gás oxigênio e formando aqui, ó, a ferrugem, Fe2O3, tá bom? Então, formando a ferrugem. É uma reação de síntese ou adição, onde eu tenho aqui, ó, duas substâncias simples formando uma única substância composta, tá bom? Cadê? Pronto. Eu posso classificar também as reações químicas como de decomposição ou análise, tá? É quando eu tenho uma substância composta, certo? Que ela é decomposta em duas substâncias, duas ou mais substâncias. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbonato de cálcio, certo? Ó, que está representado pela letra A, que essa substância ela está sendo decomposta em duas substâncias, que no caso aqui o óxido de cálcio mais o gás carbônico, tá bom? O dióxido de carbono. Então, percebam, eu tenho uma substância sendo decomposta em duas substâncias. Isso é o quê? Isso é uma reação de decomposição, tá? E outra coisa, ó, para estar relembrando a vocês, é uma reação endotérmica, porque, ó, o carbonato de cálcio absorveu o calor, certo? Então, ele foi aquecido para formar o que a gente chama aqui de cal viva, mais o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ok? Vamos lá. A reação química ela pode ser também classificada como reação de deslocamento ou simples troca. O que é isso? É quando um elemento de uma substância composta, aqui do reagente, vira uma substância simples lá do produto, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o dióxido de sílica, tá? Que é o silício. É um reagente, né, que participa da reação química. Como produto, é formada uma substância que é o quê? O silício. Ou seja, forma uma substância simples. Então, ó, o silício aqui estava compondo uma substância composta, certo? Lá no reagente. E no produto ele aparece aqui sozinho, ó, foi trocado, tá? Ele aparece sozinho aqui como um elemento químico silício, tá bom? Então percebam, pense aqui, ó, que esse silício
era o Azinho que está aqui, ó, da substância composta. E, ó, lá no produto, ele aparece sozinho. Então, teve uma simples troca. Um elemento químico que fazia parte de uma substância composta lá nos reagentes, ó, foi para produto como ele somente, sozinho, um único elemento químico, tá bom? Então, ó, o AB que estava aqui junto, esse elemento A, ó, apareceu aqui como produto sozinho. Então, teve uma simples troca, uma troca única, tá bom? Ó, o silício saiu de uma substância composta e apareceu aqui no produto como uma substância simples, tá bom? Essa classificação é a classificação de simples troca ou deslocamento. Existe uma outra maneira de classificar as reações químicas com as substâncias envolvidas? Sim. Reação de dupla troca. A gente falou de simples troca, agora de dupla troca. É quando duas substâncias compostas, ó, que estão fazendo parte aqui dos reagentes da reação química, trocam elementos entre si, tá bom? Então percebam aqui, ó, que o sódio, né, no cloreto de sódio no reagente estava junto com o cloro. Então, ó, quando ele chegou lá no produto, ele está agora com quem? Com SO4, que fazia parte da outra substância que estava compondo os reagentes. A mesma coisa acontece com o hidrogênio, que estava aqui compondo, ó, o ácido sulfúrico lá no reagente, e no produto ele está junto de quem? Do cloro, que antes estava junto do sódio. Então, perceba, houve uma dupla troca. Então, os elementos químicos que faziam parte das substâncias compostas aqui dos reagentes, ó, eles foram trocados para formar as substâncias que agora fazem parte dos produtos das reações químicas. Então, essa classificação é a classificação de dupla troca, tá bom? Então, perceba, ó, antes era AB mais CD, olha o Azinho como se fosse o sódio ali, ó, na equação química. Agora está com D, ó, trocou aqui, tá vendo? E o Czinho daqui agora está com B, tá? Então, houve uma dupla troca, certo? Entre os reagentes para formar novas substâncias dos produtos. As reações químicas, elas também podem ser classificadas quanto à sua reversibilidade, tá bom? Então, a gente tem produtos, ou desculpa, a gente tem reagentes formando um produto ou produtos. Podemos classificar essas reações químicas, né, quanto à sua reversibilidade, como reversíveis ou irreversíveis. O que são reações químicas reversíveis? É quando os reagentes, né, reagem entre si formando produto, mas o produto pode também formar, ó, os reagentes. Então, você tem uma reação contrária, reversível, onde o produto também pode formar os reagentes. Então, preste atenção aqui nessa equação química. A gente tem o gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando a amônia. Em determinadas condições de temperatura, né, por exemplo, a amônia pode se decompor e voltar a formar o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então, é uma reação reversível, onde o produto também pode voltar a formar o quê? Os reagentes. Como eu posso olhar para a reação e saber que ela é uma reação química reversível? Olha bem aqui, ó, essa simbologia aqui, ó, quando eu tenho as setas nos dois sentidos, sentidos opostos, mostrando que os reagentes podem interagir para formar o produto e o produto também pode voltar a formar o quê? Os reagentes, tá bom? Por outro lado, as reações químicas também podem ser irreversíveis, ou seja, só acontecer em um único sentido. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a parafina, representada por essa substância C22H46, né, que quando ela recebe calor, quando a gente acende o pavio de uma vela, reage com o oxigênio, né, que está presente no ar, com gás oxigênio, formando o gás carbônico e a água. Porém, o gás carbônico mais a água não volta a formar parafina e o gás oxigênio. Então, vocês percebem que essa reação química só ocorre em um sentido. Em qual sentido, Rafa? Onde a parafina, ao reagir com o gás oxigênio, forma o gás carbônico e a água. Tá bom? Então,
reagentes interagindo e formando produto, mas não tem como os produtos dessa reação interagirem para formar o quê? Os reagentes. Então, a gente diz que essa reação química ela é classificada como irreversível. Só vai acontecer em um sentido, onde a parafina ela reage com o gás oxigênio, formando o gás carbônico e a água. Mas não tem como acontecer em sentido do contrário. Não tem como o gás carbônico reagir com a água para formar parafina e gás oxigênio. E é por isso que a gente representa essa, né, reação química, onde a equação química só tem apenas a seta em um sentido. Se tivesse em sentidos opostos duas setas, eu diria que a reação química ela é reversível, poderia acontecer nos dois sentidos. Nesse caso, só acontece em um sentido e é por isso que é classificada como irreversível. Para finalizar o conteúdo, eu quero falar para vocês sobre alguns fatores que vão influenciar a velocidade da reação química. É lógico que a quantidade dos reagentes influencia na reação química, né? A natureza dos reagentes. Porém, alguns outros fatores vão influenciar na velocidade da reação química. Vai deixar a reação química mais veloz. Então, quais são esses fatores? Superfície de contato é um fator. Como assim, Rafa, superfície de contato? Maior superfície de contato, certo? Entre os reagentes, maior vai ser a velocidade que a reação química vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pego casca do ovo inteira, né? Tiro lá a clara, a gema do ovo, deixo só a casca. A casca é formada por carbonato de cálcio. E quero que essa casca reaja com o vinagre que eu coloco em um copo, vai reagir formando o gás carbônico, tanto que a gente percebe a presença de bolinhas, tá bom? Porém, se eu trituro essa casca do ovo, as moléculas do carbonato de cálcio que compõem a casca do ovo, tá? Aumenta a superfície de contato, ou seja, elas têm mais contato com o vinagre, com ácido acético, ou seja, com as moléculas do ácido acético, acelerando, ou seja, aumentando a velocidade da reação química. Então, ao triturar a casca do ovo, o que é que eu faço? Eu permito um aumento da superfície de contato, tá? Entre as moléculas do carbonato de cálcio que compõem a casca do ovo e as moléculas do ácido acético, tá? Acelerando a reação, ou seja, formando mais rapidamente as bolinhas, que eu vou ver que na verdade é o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e também a substância acetato de cálcio, tá bom? Então, se eu tenho um aumento de superfície de contato, eu tenho um aumento na velocidade da reação química. Assim como um aumento de temperatura também permite uma maior velocidade da reação química. Então, se eu coloco aquele comprimidinho efervescente em um copo com água aquecida, com água quente, a velocidade da reação vai acontecer muito mais rapidamente quando comparada com a água fria ou a água em temperatura ambiente. Por quê? Porque ao fornecer calor àquela reação, né? Ou seja, maior temperatura, eu estou fornecendo calor àquela reação, as moléculas dos reagentes ficam mais agitadas e aumentam o quê? Os choques entre as moléculas dos reagentes. Quando aumenta o choque entre as moléculas dos reagentes, acelera a reação química. Ao contrário, também vale. Por exemplo, quando a gente quer diminuir a velocidade, né, da reação química de determinado alimento, por exemplo, uma reação química de decomposição, a gente coloca aquele alimento na geladeira, a gente coloca aquele alimento no congelador. Por quê? Porque ao colocar nesses ambientes, a gente está o quê? Colocando os alimentos em uma temperatura mais baixa, então a gente diminui a velocidade, por exemplo, de decomposição daquele alimento, tá? Porque o calor oferecido vai ser menor, então menor choque entre as moléculas dos reagentes, menor a velocidade de decomposição daquele alimento. Além disso, determinados micro-organismos, como algumas bactérias, vão acelerar, né? Na verdade, fazem sua reação, principalmente em temperaturas entre 20 a 60 graus, então em altas temperaturas. Ao colocar o alimento em uma temperatura menor, eu diminuo
né, a reação química desses micro-organismos naqueles alimentos. Então, prestar atenção que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação química, ok? Isso daqui, que eu coloquei aqui embaixo, está explicando tudo o que eu falei. Para finalizar a minha gravação, né, falando para vocês sobre reações químicas, eu quero dizer que a presença de um catalisador, geralmente presente nas células dos seres vivos, também aumenta a velocidade da reação química. Então, muitas das nossas células têm o quê? Enzimas, que aumentam a velocidade das reações químicas. Como eu posso perceber isso, Rafa? Se eu pego, por exemplo, né, uma batata, aquela batatinha inglesa, corto ali no meio, coloco água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, coloco ali na batatinha, em contato com as células vegetais da batata, eu percebo uma maior presença de bolhas, de formação de bolhas, que é a formação do gás oxigênio como produto dessa reação. Por que isso aconteceu, Rafa? Porque nas células vegetais, assim como, né, em algumas outras células dos seres vivos, tem uma enzima que está funcionando como um catalisador, chamada de catalase. Eu quero que vocês percebam que esse catalisador presente nas células não faz parte, não é considerado nem reagente, nem produto das reações químicas. São apenas substâncias que vão permitir um aumento de velocidade da reação química, tá? Então, por exemplo, a catalase, certo? Vai permitir a degradação do peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, para a formação do gás oxigênio. Então, esse catalisador, essa enzima catalase, é reagente da reação química? Não. É produto da reação química? Não. Apenas serviu, né, como um intermediador, como um catalisador para acelerar uma reação que acontece na célula. E para que quebrar essa água oxigenada, né? Para que decompor? Porque esse aumento de água oxigenada dentro das células não é benéfico para a célula. Então, precisa degradar para formar o gás oxigênio, certo? Para diminuir possíveis prejuízos dentro da célula por conta do acúmulo dessa substância. Então, essa enzima, né, esse catalisador, acelera a reação química justamente para diminuir o acúmulo, aquela quantidade da água oxigenada dentro da célula. E aí, lembrando que esse catalisador vai servir para aumentar, né, a velocidade da reação química, mas que não é considerado nem reagente nem produto. Apenas uma substância que está intermediando e permitindo um aumento da velocidade da reação química. Galerinha, era isso que eu queria falar para vocês, para a gente finalizar esse assunto de reações químicas. A Pro aqui está disponível para tirar qualquer dúvidas, né, que vocês possam ter ou qualquer esclarecimento. Vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Então assistam uma aula, vejam se vocês entenderam direitinho. Tudo que eu falei está no módulo de vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, me procura que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo e façam a prova de vocês direitinho, mas de qualquer maneira nós teremos um contato, né, anterior à prova na sexta-feira para a gente fazer a nossa revisão, tá bom? Um beijo e até a nossa aula online, tá?